Ok, pessoal. Bem, então nós estamos de volta aqui com o nosso VS Code. Eu mostrei no vídeo anterior que nós construímos essa interface, né? Aí agora eu salvei o arquivo, ok? Onde eu salvei esse arquivo? Eu salvei lá na minha pasta View UI, tá? Então eu fui lá, aqui no meu projeto, né? Eu salvei bem aqui, ó, o arquivo main_qt_ui, tá? Então salvei ele aí. Aí a gente já sabe que a gente tem que converter esse cara, né? Então eu fui lá para minha pasta onde estava o arquivo. No meu caso aqui é esse diretório, tá? Tá, então já estou no diretório aqui. Aí, uma vez que nós estamos no diretório, aí eu já entrei no diretório, igual eu mostrei anteriormente. O nome do pacote, né, view UI. Aí a gente precisa passar o comando correto. Tá aqui o comando. O comando é pyuic 6-x. Aí eu digo qual é o arquivo que vem do Qt Design, é o main_qt.ui. -o, aí eu tenho que dizer agora quem vai ser o output, né, a saída, -o. O nome do arquivo vai ser main_qt.py. Tá, beleza. Aí rodei o comando, ele converteu o arquivo corretamente. Pronto, fez a conversão. Aí agora, aqui no view UI, tá aqui o arquivo, foi gerado pelo Qt Design. E esse aqui, esse aqui foi gerado pelo Qt Design e esse aqui após a conversão, certo? Beleza, aí o que a gente vai fazer? Eu já criei aqui meu main_gui, né, o arquivo main_gui, onde vai estar a partir de agora vamos considerar esse aqui como nosso principal, tá? Então aí vamos ver aqui, ó. O que eu fiz? Nesse arquivo main_gui, tá? Eu criei uma classe chamada main_view, tá? Nossa visão principal. Essa classe ela herda essa classe aqui do PyQt6. O nome da classe é QMainWindow. E essa outra classe aqui, UI MainWindow, ela vem desse arquivo aqui que nós acabamos de converter, tá? Quando eu clico aqui com Ctrl e clico em cima, eu vejo que essa é a classe que veio lá do Qt Design, tá? Ele tá até aqui a observação dele. Não edite esse arquivo a menos que você saiba o que esteja fazendo. Então a gente não vai mexer nesse cara aqui, tá bom? Deixa ele aí. A gente vai herdar ele e a partir de agora, você já sabe o conceito de herança, então a gente tem acesso aos componentes dessa classe Py, tá? Beleza, aí aqui é só o init dessa superclasse. Aqui eu estou acessando o setup UI também da minha classe Py. Aqui é um init component, esse método eu que criei aqui, tá bom? Eu coloquei ele aqui para não deixar esse método init muito grande, tá? Então eu só separei para cá as nossas modificações na interface gráfica. Então tudo que a gente vier a modificar, ação de botão, mandar esconder um frame, mostrar alguma coisa assim, eu vou colocar nesse método init component, que está bem aqui, ok? Aí eu tenho duas variáveis aqui, essas variáveis elas vão controlar, uma vai controlar a lista e a outra vai controlar a fila, né? Então na verdade aqui é uma instância do controle da lista e a outra é uma instância do controle da fila. Então são duas referências de dois objetos, ok? Respectivamente. Bem, então veja só que aqui eu estou mandando esconder um botão, aqui é a ação do botão para fechar aquele frame da mensagem, aqui é a ação do botão para inserir na lista, o outro aqui para remover, tá? Então já tem algumas ações de botões aqui. Nós temos aqui também a cor do background do label quando a mensagem for de sucesso e quando a mensagem for de erro, tá bom? Background color. Bem, aí vamos começar aqui pelo inserir na lista, tá? Esse método inserir na lista, ou seja, aquele botão que nós criamos lá quando a gente vai inserir na lista, carregar para a gente ver aqui a execução. Então esse é o método que vai ser chamado quando a gente clicar no botão inserir na lista, tá? Vamos esperar ele abrir, pronto. Então olha,
esse método aqui, inserir na lista, ele vai ser chamado quando esse botão for clicado, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 15, vou inserir na lista. Ele foi lá e inseriu, mostrou a mensagem de sucesso. Aí agora eu vou inserir mais um, por exemplo, agora eu vou inserir o valor 10. Só que eu vou dizer para ele, olha, coloca na posição 0. Eu vou inserir, aí ele foi lá e colocou antes do 15, né? Agora se eu quiser, por exemplo, o valor... eu quero o valor 20, só que eu quero entre o 10 e o 15, ou seja, a posição 1, né? Aqui é a posição 0 e aqui é a posição 1. Então eu quero que ele fique na posição 1, o 20. Vou mandar inserir. Ok, então eu posso inserir no início, no meio e no final na lista, certo? E eu posso remover também, né? Então eu não preciso... na lista eu posso dizer que eu quero simplesmente remover, né? E aí eu vou assumir, se o usuário não digitar nada aqui, ele vai remover do final, ó. Remover o 15, remover do final, tá? Ou se eu disser que eu quero remover, por exemplo, vou botar aqui mais um valor 100, 200, 300. Agora eu vou dizer para ele assim, olha, remove a posição 2, vai ser 0, 1 e 2, né? Seria o valor 100 que ele vai remover. Então remove da posição 2, quando mandar remover ele vai tirar o 100 aqui. Pronto, tirou, ok? Ou seja, agora eu estou considerando essa posição aqui, tudo bem? Agora na fila, por exemplo, na fila eu vou colocar aqui 100, 200, então na fila tem que inserir sempre no final, né? 300, 400. Aí percebam que eu estou inserindo sempre no final. E para sair da fila tem que ser do começo. Então quando eu clicar em remover, independente, eu não preciso checar se o usuário digitou alguma coisa ou não, porque a regra da fila diz que para remover da fila tem que ser sempre o primeiro. Não posso remover do meio nem do final, tem que ser sempre da ponta. Então quando eu mandar remover, ele vai retirar o 100, agora ele vai tirar o 200 e agora vai tirar o 300, né? E aí se eu deixar a fila vazia, ó, ele vai dizer, ó, não há o que remover, a fila está vazia, tudo bem? Depois a gente vai implementar, deixa aí como dever de casa para vocês, implementar a questão da pilha, tudo bem? Bem, vamos lá. Então esse aqui é o método que foi usado para poder inserir na lista, tá? Já foi feita a ação do botão lá em cima, como vocês viram no método init component, tá? Tá bem aqui, ó. Inserir lista, quando ele for clicado para conectar ao inserir lista. Quem é esse inserir lista? Tá lá embaixo, aqui. Bem, primeiramente eu criei duas variáveis para armazenar o que o usuário vai digitar. Então eu vou acessar aqui o lineEdit, que é aquele campo do conteúdo, né? Aí eu vou guardar nessa variável conteúdo. Essa outra aqui, a variável posição, vai guardar o resultado daquele campo lá, posição, tá bom? Lembrando que eu faço isso, eu acesso o conteúdo gráfico, né? E nesse caso eu boto .text para poder recuperar o que o usuário digitou. Então eu tenho aqui a posição, o conteúdo e a posição. Aí aqui eu estou instanciando o objeto nodo, tá? Instanciando o objeto nodo. E aqui eu estou passando o conteúdo para esse nodo, tá? Nodo.conteúdo, e está recebendo esse nodo. Tá? O que tem nessa classe nodo? Essa classe nodo, tá? Ela é daqui do nosso modelo, tá? Já a gente volta para aquele método lá. Então repara que essa classe nodo ela só tem dois atributos. Um é o conteúdo e o outro é a mensagem. Tá? O conteúdo eu encapsulei. Tá? Então eu estou verificando aqui embaixo no setter se o usuário digitou alguma coisa ou não. Se o usuário digitou algo, então eu guardo o valor que ele digitou. Se não, eu vou imprimir uma mensagem dizendo que aquele campo é obrigatório. Tá? Aí fora esse conteúdo aqui eu tenho uma mensagem, né, que é para eu poder guardar as mensagens de erro. Então beleza, então aqui nessa linha 55 eu estou guardando o conteúdo no meu objeto. Beleza. Aí aqui eu estou checando se aquela mensagem do usuário lá do conteúdo, melhor, se ela foi preenchida, né? Ou seja, bem aqui, ó. Se o usuário digitou alguma coisa, o conteúdo está preenchido, tem coisa aqui dentro. Então a mensagem vai continuar vazia, porque ela começou vazia. Caso contrário, se ele não digitou nada, ele vai cair aqui, tá? Certo. Agora, então depois de verificar se a mensagem está vazia ou não, aí eu vou verificar se o usuário digitou alguma coisa na posição.
Bem, então verificando aqui, ó, checa se a string está vazia, né? Então vou verificar aqui se a posição está vazia. Para eu checar se a string está vazia, basta botar o not aqui, tá? Então, se a string estiver vazia, se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que o usuário não digitou nada na posição, né? Lá na interface gráfica ele não digitou a posição. Então, se ele não digitou a posição, já que ele quer inserir na lista, a gente vai entender que a gente vai inserir no final, tá? Vamos assumir que é para inserir no final, se ele não especificou a posição. Feito isso, a gente vai chamar a mensagem de sucesso, né? E depois imprimir a lista, ok? Aí só um detalhe aqui, ó. Repara que essa classe, esse método inserir no final da lista, ele não foi criado aqui nessa classe desse arquivo main_gui. Ele foi criado, ele está vindo dessa referência aqui, controle lista, tá? Repara aí, ó. Esse controle lista, ele é a referência para a nossa classe de controle da lista. Então, é lá nesse método, nessa classe, controle de lista, que tem a definição desse método, tá? Então beleza. Então, se o usuário não digitou nada no campo, você não tem mensagem. E o usuário não digitou nada naquele campo de posição, então nós vamos inserir o objeto no final da lista. Mas, se o usuário especificou a posição onde ele quer inserir, então ele vai cair no else aqui, tá? E a gente vai acionar um outro método lá do controle da lista, que seria o método para inserir a posição da lista, na posição que ele especificou. Então, para isso, a gente tem que passar a posição e nós temos que passar o que vai ser inserido, né? Assim como no método anterior, inserir no final da lista, a gente tem que dizer o que vai ser inserido, né? Beleza, então ele foi lá, inseriu na lista, esse método também vem lá do controle da lista. Aí depois a gente mostra a mensagem de sucesso e manda imprimir a lista, certo? Aí a situação, caso aquela mensagem tenha sido preenchida, né? Ela não esteja vazia. Então ele vai cair no else e vai pedir qual foi a mensagem que o nodo guardou. Aí a única mensagem que tem lá é quando a pessoa esquece de preencher o conteúdo, né? O conteúdo do item é obrigatório. Tudo bem? Então, caso isso aqui falhe, aí ele vai cair aqui e dizer que houve um erro porque o conteúdo é obrigatório. Essa última linha aqui, 68, desse método, é só para poder limpar aquele campo lá do conteúdo do item, tá? Do line edit. Então, depois de eu digitar, aperto o botão, aí ele passa por todo esse procedimento aqui, aí no final ele vai lá e limpa o campo que eu acabei de digitar o valor. O que mais? Tá, a gente precisa ver agora aqui o que é esse método inserir no final e depois o que é o inserir na posição da lista. Vamos primeiro ver o inserir no final. Esse carinha aqui, ó, ele vai receber o nodo, como a gente já tinha falado, tá? Lembrando que essa aqui é a minha classe do controle da lista. Aqui no máximo nessa classe ela tem a lista, né? Que eu já encapsulei ela, eu tornei ela propriedade, tá? Iniciando ela vazia. Tá, então esse método aqui ele vai receber um nodo, né? E eu vou fazer um append nessa lista. Tá aqui minha self.lista. Eu faço um append, a gente já sabe que o append ele insere no final, né, da lista, como ele falou aqui, ó, no final da lista. Então ele vai inserir no final da lista. Depois mostra a mensagem de sucesso, ok? Então aí como ele retorna essa mensagem de sucesso, eu aproveito, guardo aqui nessa variável MSG e posso imprimir ela na tela do usuário. O outro método, que é o inserir na posição da lista, eu tenho que receber tanto a posição que o usuário está especificando naquele campo posição, quanto o nodo que vai ser armazenado na nossa lista. Tá? Então, para isso, para eu poder guardar, considerando essa posição que ele quer, que ele pediu, eu tenho que usar o método insert. Tá? Então, self.lista, aí eu digo aqui insert, aí lembrando mais um detalhe importante, essa posição ela é uma string. Tá? Tudo que o usuário digita via interface gráfica, ele é uma string. Então, e como a gente precisa que essa posição seja a posição do vetor, né, no caso da lista, o índice é um inteiro. Então eu tenho que converter essa variável posição para inteiro. Tá? Então agora sim eu estou dizendo, olha, insere nessa posição aqui, tá? O que eu vou inserir? Esse nodo que o usuário me passou por parâmetro. Beleza? Aí ele vai e retorna a mensagem adicionada na posição X. Ok? Então, aí, dessa forma, a gente conseguiu construir o inserir no final e o inserir no início. Inserir passando uma determinada posição. E aí, com isso, eu posso inserir no final, né? Que eu posso passar a posição 0, a posição no início, que seria a posição 0, ou qualquer uma posição do meio da lista.
E até mesmo se eu passar a última posição da lista, ele vai lá e insere naquela posição, tá? No próximo vídeo a gente vai conversar sobre a fila, tá? Como foi feita a fila. E aí o último, que é a pilha, vai ficar como dever de casa para vocês. Até lá.